Olá, sou o Caio Azevedo, representando o escritório de projetos do TRT21 e no vídeo de hoje irei te ajudar a entender um pouco a relação existente entre o planejamento estratégico e a gestão por projetos. Antes de entrarmos na definição de planejamento estratégico, é fundamental se apropriar de 3 conceitos organizacionais para responder a seguinte pergunta: por que estamos aqui? Para essa resposta, precisamos definir qual é o propósito do TRT21, qual é a nossa razão de ser, onde desejamos chegar e quais são as atitudes, comportamentos e resultados esperados dos magistrados e servidores da instituição. E a instituição, então, definiu as seguintes respostas para essas perguntas. Missão: o TRT21 tem um propósito de realizar a justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. Visão: o TRT21 deseja ser reconhecido como órgão da justiça ágil e efetivo, que contribua para a pacificação social e o desenvolvimento sustentável do país. Valores: o que os magistrados, servidores e demais partes interessadas dentro e fora da instituição devem cultivar diariamente nas instalações do TRT21. Ou seja, a instituição espera as atitudes e comportamentos pautados na ética, na promoção da acessibilidade, na agilidade, eficiência, transparência, inovação, valorização das pessoas, sustentabilidade, efetividade, comprometimento, segurança jurídica e respeito à diversidade. Com a missão, visão e valores definidos, precisamos agora de um plano para trilhar todo esse caminho, e isso é estabelecido pelo planejamento da instituição. Assim, o planejamento da instituição define quais são os caminhos a trilhar para atingir os objetivos e as metas em um horizonte curto, de médio e de longo prazo. E ele ajuda a compreender a instituição e a otimizar os recursos para promover uma tomada de decisão mais assertiva e alinhada para onde a organização deseja chegar. E o planejamento organizacional divide-se em 3 níveis. São eles: o estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico é o primeiro nível, é quem direciona, é o macro, é o institucional. Tem um ciclo de duração de 6 anos, olha para a organização como um todo e tem o objetivo de acompanhar a missão, a visão e os valores do TRT21. Além disso, traça os objetivos e metas gerais envolvendo todo o tribunal. Dessa forma, o planejamento estratégico possui uma visão sistêmica da organização e visa iniciativas de longo prazo, geralmente maiores ali do que 2 anos. Já o planejamento tático é o segundo nível, é o nível gerencial e tem como objetivo traduzir o planejamento estratégico em projetos ou conjunto de ações temáticas para que elas possam ser postas em práticas e possuem abrangência que vai além de um setor ou uma unidade. Assim, as estratégias do plano tático formam assuntos agrupados de interesse de 2, 3 ou mais unidades. Tem ciclos de duração de 2 anos. São iniciativas geralmente de médio prazo, entre 1 e 2 anos. O terceiro nível de planejamento é o operacional. É a supervisão do dia a dia. Caracteriza-se como uma forma de fazer com que o planejamento estratégico de uma organização se transforme em pequenos projetos, ações, tarefas e processos a serem executados ali no dia a dia. Tem ciclo de duração de 1 ano e é o que chamamos de curto prazo. Considerando que o planejamento estratégico almeja o desenvolvimento do TRT21, essa realidade só se tornará possível com a realização das rotinas das unidades, que são os processos organizacionais, e com o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, que são, então, os projetos. Logo, como vimos, o planejamento estratégico criará objetivos que produzirão iniciativas, e essas iniciativas motivarão atividades, cuja finalidade será atingir as metas estabelecidas. E todas as atividades que produzirem um produto ou serviço único em um determinado período de tempo, o que exijam um pouco mais de formalidade e complexidade, são consideradas projetos.
E na fase inicial do ciclo de planejamento estratégico, são considerados diferentes projetos trazidos do ciclo anterior, mas cabe ao novo planejamento estratégico a decisão final sobre o que deverá ser levado adiante e então executado. É preciso avaliar também o nível de alinhamento de cada projeto com o planejamento estratégico, já que tudo o que fazemos precisa estar alinhado aos objetivos da organização. Assim, quando surge uma demanda de projeto do TRT 21, a depender da sua categoria em estratégico ou temático, ele será submetido a um processo de deliberação a respeito da sua aprovação. E caso o projeto não corresponda à estratégia organizacional ou às prioridades estabelecidas por aquela gestão, o comitê respectivo pode não aprovar a sua execução. E falando da classificação, os projetos desenvolvidos pelo TRT 21 são classificados em 3 categorias que se relacionam diretamente com os níveis do planejamento. Projetos estratégicos institucionais são os projetos de nível estratégico. São aqueles aprovados e monitorados pelo Comitê de Governança e Gestão Estratégica, uma vez que contribuem diretamente para a consecução da estratégia e/ou possuem alta relevância para a gestão em nível institucional. Os projetos enquadrados nessa categoria serão acompanhados pelo EPROGE, que reporta o andamento ao CGE. Projeto temático são projetos de nível estáticos, são aqueles aprovados e monitorados diretamente por algum comitê temático. Exemplo, comitê de TIC, comitê de pessoas, comitê de orçamento, comitê de patrimônio, logística e sustentabilidade, etc. Uma vez que eles contribuem para a consecução da estratégia, mas dentro de um contexto específico. Os projetos enquadrados nessa categoria são acompanhados pela própria área responsável ou pelo escritório de gestão de projetos. Exemplo, EPROGE, o EGP-TIC e o EGP da Engenharia e Arquitetura, que reporta então o andamento ao respectivo comitê. Projetos operacionais. Projetos de nível operacional contribuem de forma indireta para a consecução da estratégia e, usualmente, têm por objetivo atender necessidades operacionais e pontuais de uma determinada área ou unidade do tribunal. O monitoramento desses projetos é delegado pelos comitês estratégicos e temáticos para as áreas responsáveis por sua execução. Acreditamos que agora conseguimos compreender melhor a relação existente entre o planejamento da instituição e os projetos, de modo a conseguir traduzir os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico em projetos que vão fazer com que as metas definidas pela governança da instituição sejam alcançadas no futuro. E era isso que eu tinha para falar. Um abraço e até o próximo vídeo.